Bom dia, meus irmãos. Nós estamos aqui iniciando essa primeira escola bíblica dominical do ano de 2021. Uma alegria, é um prazer estarmos aqui para aprender um pouco mais da palavra do nosso Deus. Na verdade, um feliz ano novo para você, para sua família. Que esse ano seja um ano abençoado para cada um de nós, para a nossa amada igreja, e que nós possamos crescer em vários aspectos, em graça, em sabedoria, em número também, mas que nós possamos realizar alguns sonhos também, ou começar a realizar alguns sonhos da nossa amada Igreja Presbiteriana de Araçás. Um feliz ano novo para você, para todos nós, que esse ano seja um ano mais tranquilo relacionado a essa questão de saúde. Nós ainda estamos enfrentando essa pandemia, mas que nós possamos já aprendendo tudo que a gente aprendeu durante 2020, que esse ano seja um pouco mais leve, mais tranquilo para a sua família, para a nossa vida de modo geral. Um abraço a cada um de vocês. Vamos então abrir nossas Bíblias no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 3. Nós vamos ler do verso 15 até o verso 22. Evangelho de Lucas, capítulo 3, do verso 15 ao verso 22. Esse texto fala sobre o testemunho que João Batista dá sobre o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Evangelho de Lucas, capítulo 3, do verso 15 ao verso 22. Diz assim a palavra do nosso Deus: Estando o povo na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele, porventura, o próprio Cristo, disse João a todos: Eu, na verdade, os batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, no qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito e com fogo. A sua pá ele a tem na mão, para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro. Porém, queimará a palha em fogo inextinguível. Assim, pois, com muitas outras exortações, anunciava o evangelho ao povo. Mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por ele, por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes já havia feito, acrescentou ainda sobre todas a de lançar João no cárcere. E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. E ouviu-se uma voz no céu: Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. Louvado seja Deus pela sua palavra lida, porque é um texto maravilhoso. Aqui o João Batista vai falar sobre a pessoa de Deus, a pessoa do Filho de Deus, Jesus Cristo, que ele não era digno nem de desatar-lhe as correias das sandálias. E aqui o fato aqui da Trindade, no verso 21 e 22, falando aqui que ele foi batizado, Jesus Cristo, o Filho de Deus, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. A Trindade aqui sendo relatada pelo evangelista Lucas. E o Espírito Santo desce sobre Cristo, a pessoa do Filho de Deus estava personificada em Cristo, e a voz que dizia de Deus, que é o Filho amado, em ti me comprazo. Uma evidência da Trindade na Santa Escritura da Palavra de Deus. Mas, querido, nós vamos orar, vamos colocar a nossa vida diante de Deus, vamos colocar esse momento de culto diante do nosso Deus nessa hora. Vamos orar, vamos falar com Deus agora. Pai eterno, Deus querido, nós somos gratos, Senhor. Nós somos gratos porque se findou mais um ano, o ano de 2020, um ano tão duro, Senhor, para muitos, um ano tão difícil para quase todos, ó Pai, onde a humanidade viu
que certamente ela é frágil mediante a tudo que pode acontecer contra ela, Pai. Pai eterno, nós sabemos dessa realidade, sabemos o quanto nós somos frágeis diante de tudo que pode acontecer conosco. Se não fosse o Senhor por nós, o que seria de nós, ó Pai? Nós estaríamos completamente perdidos em tudo, nos nossos delitos e pecados, nós estaríamos perdidos e errantes neste mundo. Mas aprove ao Senhor pela Tua graça nos encontrar, Pai, e louvado seja o Teu nome por isso. Pai eterno, em nome de Jesus, nós colocamos a nossa vida diante da Tua presença. Rogamos a Ti, Pai, que o Senhor nos abençoe e nos guarde nesse ano de 2021. Pai eterno, são tantos sonhos que a igreja tem, são tantos sonhos que as famílias têm, Pai. Pai eterno, em nome de Jesus, nos ajude, Senhor, a fazer com que esses sonhos se tornem realizados, ó Pai, não conforme a nossa vontade, mas conforme o Teu querer, conforme a Tua santa e maravilhosa vontade. Pai eterno, permaneça conosco, Pai. Nos ajude, Senhor, na caminhada. Nos abençoe, Pai, no nome santo de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém, Pai. Meus irmãos, louvado seja Deus. Nós ainda vamos orar por pessoas queridas. Existem vários aniversariantes de vida, de casamento. É a nossa família de oração. Nós vamos estar orando nessa semana, durante essa semana, pela vida da Arlete, que está completando mais um ano de vida, pela vida da Delma, pela vida do jovem Max, pela vida da Nilza e pela vida da Eni, que estão completando mais um ano de vida durante essa semana. É aniversário antes de casamento, nosso irmão Paulo e a nossa irmã Arlete. Que Deus seja abençoando o casamento de vocês também. E as famílias de oração, o nosso irmão Atelson e a nossa irmã, outra família, nossa irmã Aurora. São esses motivos de oração, mas antes de orarmos, vamos ler a palavra de Deus no segunda carta de Paulo aos Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, nós vamos ler do verso 6 ao verso 9. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, do verso 6 ao verso 9. Diz assim a palavra de Deus: E isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Amém. Louvado seja Deus pela sua palavra. Aqui esse texto está nos ensinando, falando sobre a questão da contribuição, sobre a questão de semear, sobre a questão de devolver dízimos e ofertas à casa do Senhor. Esse é o momento que a gente separa para falar um pouco sobre isso. A nossa igreja tem enfrentado desafios grandes, está tudo num cronograma que a gente criou, o Conselho da Igreja, onde, graças a Deus, nós estamos conseguindo honrar com todos os nossos compromissos, nós estamos conseguindo dar e devolver o nosso dízimo ao Supremo Concílio, a nossa verba presbiterial mensalmente. Nós estamos conseguindo ainda manter as nossas parcerias no sustento missionário com o reverendo Geraldo e outros missionários também que estão em campo. Nós continuamos em dia a honrar com os nossos compromissos com os funcionários da igreja, e louvado seja Deus por isso, porque Deus tem sustentado a sua igreja, tem sustentado o povo de Deus. Com dízimo e oferta também nós estamos conseguindo fazer algumas melhorias no som da igreja, compramos alguns materiais novos, ajeitamos a questão da bateria ali e outras coisas mais. Esse ano nós temos um desafio grande. Com a graça de Deus, nós, se tudo caminhar certo, nós vamos conseguir começar a nossa construção ainda no primeiro semestre. Se tudo caminhar bem, a gente está vendo alguns detalhes com relação à prefeitura, com relação à liberação de obra e tudo mais,
mas nós cremos que pela graça de Deus nós vamos conseguir durante esse primeiro semestre dar uma alavancada na nossa construção. Nós estamos também reformando a nossa congregação em Riviera da Barra, está num processo já avançado. Nós vamos ampliar o templo, nós vamos construir salas do lado de fora, novos banheiros, instalações novas, mais amplas, instalações mais aconchegantes para os membros, para a gente trabalhar com afinco para aquela comunidade que tem crescido muito. Existem novas realidades lá. Se você não passou por Riviera da Barra, passe por lá, veja como está a obra na congregação e tudo mais, porque as ruas estão sendo calçadas na região, existe um supermercado novo, o posto de saúde está para sair e a igreja estará num local muito bem, sendo redundante, muito bem localizada, onde a gente está numa rua paralela à rua principal, na rua de trás do posto de saúde, uma quadra e meia do posto. Então nós temos um campo missionário vasto na região, o posto de saúde pode ser um campo missionário, outros locais ali da região pode ser um campo missionário. É uma região que está crescendo muito, estão sendo feitos condomínios de casas na região e outras coisas mais. Então há um franco crescimento na região e esse é um dos motivos pelos quais nós estamos investindo ali na congregação Riviera da Barra. E isso tudo a gente só pode fazer através dos nossos dízimos e das nossas ofertas, através da fidelidade do povo de Deus. Então, nós estamos ainda, uma coisa importante, o empréstimo do Supremo Concílio está para chegar entre esse mês e o mês que vem, janeiro e fevereiro deve estar chegando, e a gente já vai ter que começar a efetuar os pagamentos desse empréstimo, e a gente só vai conseguir fazer isso tudo através da fidelidade do povo de Deus. A gente conta com a fidelidade de todos e louvado seja Deus pela sua vida, porque nós estamos crescendo e estamos realizando uma grande obra. Eu vim tocando nessa tecla porque é um texto muito belo que eu venho estudando, pensando. Nós estamos realizando uma grande obra, que não seja somente uma obra de alvenaria, mas que seja uma obra efetiva de transformação de pessoas, que nós possamos exercer o nosso ministério como igreja, de ir ao encontro daqueles que estão perdidos, para que essas pessoas encontrem o Salvador da vida delas, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E isso tudo também é feito através e com a fidelidade do povo de Deus. Nós vamos orar mais uma vez, vamos colocar a nossa vida diante de Deus, estará aí disposto as contas da igreja e tudo mais. Nós estamos acertando as questões com relação a Pix, PicPay ainda da igreja. Se Deus quiser, esse ano vai tudo isso acontecer para facilitar algumas coisas na vida da igreja. E louvado seja Deus, porque nós estamos conseguindo avançar para a honra e glória do nosso Deus. Vamos estar orando então, falando com o nosso Deus nessa hora, nesse momento, para a honra e glória do nosso Deus. Vamos orar pelos nossos aniversariantes de vida, de casamento, nossas famílias de oração e colocar diante do altar do nosso Deus os nossos dízimos e as nossas ofertas. Oremos, queridos. Vamos falar com Deus nessa hora. Pai Santo, Deus querido, nós colocamos, Senhor, as nossas vidas diante da Tua presença. Rogamos a Ti que o Senhor abençoe, Senhor, as nossas vidas, a nossa igreja. Abençoe os planos da Tua casa, Senhor, para o avanço do Teu reino na região de Araçás, de Riviera da Barra, de Guaranus, do Jockey e tantos outros campos que a igreja presbiteriana de Araçás pode atender conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer. Pai Santo, em nome de Jesus, nós colocamos, Senhor, a vida dos aniversariantes da semana, a nossa irmã Arlete, a nossa irmã Delma, o nosso irmão Max, a nossa irmã Nilza, a nossa irmã Nipa. Pai eterno, nós colocamos a vida deles em Tuas mãos, pedimos, Senhor, que o Senhor prolongue os anos de vida deles, que o Senhor possa abençoá-los sem medida, supra de toda e qualquer necessidade, que nesse ano de 2021 eles possam entender e ver a Tua grandiosidade na vida de cada um deles. Pai eterno, em nome de Jesus, colocamos a vida e o casamento, Senhor,
também do nosso irmão Paulo e da nossa irmã Arlete. Pai eterno, fortalece a fé dos dois, fortalece o casamento, Pai. Pai eterno, em nome de Jesus, abençoe, Senhor, o lar deles, supre de toda e qualquer necessidade. Abençoe, Senhor, com bens materiais, com bens espirituais, Senhor, este lar. Abençoe o fruto dessa união, Douglas e a Manu. Abençoe os netos do casal. Pai eterno, abençoe esse lar abundantemente, Pai, para a honra e glória do teu santo nome. Pai eterno, também colocamos a vida do nosso irmão Atelcio, a sua família, Ana Cristina também, a sua esposa. Pai eterno, abençoe esse relacionamento, abençoe esse lar, abençoe, Senhor, toda a família dele, Senhor, que o Senhor possa suprir toda e qualquer necessidade naquele lar. Abençoe também a família da Dona Aurora, sua casa, Senhor, seus filhos, seus netos, ó Pai. Abençoe aquele lar abundantemente, Pai, que o Senhor possa, de fato, fazer com que eles cresçam para a honra e glória do Teu santo nome, Pai. Permaneça conosco, Pai. Pai eterno, ilumina a mente da Tua igreja, do Teu coração, para o entendimento, para a questão de ser fiel ao Senhor, com dízimos e ofertas, ó Pai. Que em nome de Jesus o Senhor possa, de fato, colocar esse desejo no coração de cada um dos irmãos, para que nós possamos honrar os nossos compromissos, ó Pai, com fidelidade, com amor e sempre conforme a Tua boa e santa vontade. Permaneça conosco, Pai, no nome santo do Teu Filho amado Jesus Cristo. Nós colocamos esses dízimos e ofertas em Tuas mãos, que sejam administradas conforme a Tua vontade. Nos abençoe, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Pai. Amém, queridos. Deus abençoe. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Venha Deus, venha Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Venha Deus, venha Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som dos céus, Tua glória contemplar. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Venha Deus, venha Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som dos céus, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração
meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som dos céus, tua glória contemplar. Te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Seguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero mais. A todos, vamos então abrir nossas Bíblias no livro do profeta Joel. Livro do profeta Joel, nós vamos ler no capítulo 2. Profeta Joel, capítulo 2, nós vamos ler do verso 12 até o verso 27. Joel, capítulo 2, do verso 12 ao verso 27. Nós vamos entender aqui o contexto geral desse livro do profeta Joel e principalmente desses versos do 12 ao 27, mas nós vamos falar mesmo dos versos 21 ao verso 27 dessa primeira aula de Escola Bíblica Dominical. Livro do profeta Joel, capítulo 2, do verso 12 ao verso 27. O profeta Joel está localizado depois de Oséias e antes de Amós. Depois de Oséias e antes de Amós. Joel capítulo 2, do verso 12 ao verso 17 da palavra do nosso Deus. Então diz assim a palavra do Senhor. Oséias 2, verso 12. Diz assim: ainda assim agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração
e isto com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus? Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembléia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam, saiam o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes e ministros do Senhor entre o pórtico e o altar, e orem. Poupa o teu povo ao Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque hão de dizer entre os povos: onde está o seu Deus? Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, compadeceu-se do seu povo, e respondendo lhes disse: eis que vos envio o cereal e o vinho e o óleo, e deles sereis fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. Mas o exército que vem do norte eu o removerei para longe de vós, lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta, lançarei a sua vergonha para o mar oriente e a sua retaguarda para o mar ocidental. Subirá o seu mau cheiro e subirá a sua podridão, porque agiu poderosamente. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Não temas, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará a seu fruto, a figueira, a vide produzirão com vigor. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor, vosso Deus, porque Ele vos dará a justa medida, a chuva fará descer como a aurora, a chuva temporã e a serôdia. As eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Comereis abundantemente e vos fartareis, e louvareis ao nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. Louvado seja o nome do Senhor pela sua palavra lida. Vamos manter nossas Bíblias abertas, mas vamos caminhar nesse texto. E no verso 12 ao verso 15, a palavra aqui mais marcante nesses versos é a palavra conversão. A palavra conversão está latente nesses versos, principalmente nesse capítulo, nesse texto que a gente leu, e principalmente nesses versos de 12 a 15. A palavra conversão aqui está tão marcante que ele fala várias vezes, pelo menos no verso 12, no verso 13, e no verso 14 ele está falando algo parecido no 15 também. Conversão de todo o coração. Aqui é interessante que o profeta Joel, Deus falando ao profeta Joel, está falando ao povo: olha, vocês precisam se converter de todo o coração. E aí ele usa uma questão muito interessante, porque ele fala assim, ó: rasgai o vosso coração, não as vestes. O que isso quer dizer? Quando a palavra de Deus fala, e é uma cultura do povo judeu, uma cultura desta época do profeta Joel,
e basicamente de todo o Antigo Testamento. O Novo Testamento ainda também tem algumas questões relacionadas a isso. Quando as pessoas iriam pedir perdão a Deus, o costume era rasgar suas vestes, colocar panos de saco e se ajoelhar perante cinzas, justamente para demonstrar o quanto miserável o homem é diante do Deus, que Deus é santo. Mas aqui o profeta Joel está falando assim, olha, não adianta fazer tudo isso se o coração não está convertido a Deus. Por isso que ele vai falar assim, ó, conversão de todo o coração. O coração deve estar voltado para Deus. E ele vai falar assim, rasgai o vosso coração, não as vestes. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a nossa conversão deve ser algo interior. Deve ser algo não maquiado pelo exterior. Muitas pessoas talvez pensam que ser cristão é ter, e realmente ter uma vida santa diante de Deus, etc. O texto também fala sobre essa questão da santificação, da santidade de modo geral. Mas o que vale muito mais para Deus é o nosso interior. Ou seja, a nossa santificação exterior somente não vale muita coisa. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é, nós devemos falar de forma santa, mas o nosso interior também deve ser santo. Não vale a pena só falar da boca para fora. A conversão não é algo da boca para fora, onde nós falamos algo e o nosso discurso é de uma forma e a nossa atitude de vida é de outra. Aqui o convite que o profeta Joel faz é que o povo deveria se converter verdadeiramente a Deus, de todo o coração, abandonar os seus pecados. E nesse ano de 2021, primeira escola bíblica dominical que nós estamos realizando, esse é o convite que a palavra de Deus nos faz. Que nós devemos abandonar os nossos pecados, o que passou em 2020 passou, e nós devemos viver uma nova vida em 2021, daqui para frente de uma forma diferente, de uma forma melhor, do fundo do nosso coração. É isso que o texto nos afirma. É essa realidade que eu estou tentando passar para cada um de vocês. Nós devemos ter essa conversão de forma plena em nossas vidas. Olha só o que o verso 12 vai dizer. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isto com jejuns, com choro e com pranto. O verso 13. Rasgai o vosso coração e não vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor. E aí ele fala o porquê. Porque Deus é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Ou seja, meus irmãos, é tempo de nós olharmos para Deus, é tempo de nós observarmos o que nós fizemos de errado em 2020 e nos anos anteriores da nossa vida, e nós devemos acertar a nossa vida daqui para frente, pedindo perdão dos nossos pecados, abandonando cada um deles e tendo uma vida nova em nome de Jesus. É isso que o texto está nos convidando, é essa realidade que ele está nos ensinando. Quando a gente lê do verso 16 e o verso 17, ele toca mais fundo em algumas realidades. Se no verso de 12 a 15 ele está falando que Deus requer de nós a conversão sincera do nosso coração, e quando nós nos convertermos sinceramente o nosso coração, ele se voltará para cada um de nós, e nós devemos fazer isso com jejuns, com pranto, com choro. O verso 16 e o verso 17 começa a estreitar mais. Ele está falando de uma forma muito ampla nos versos de 12 a 15. No verso 16 ele já estreita essa relação e fala: congregai o povo. O povo de Deus deve estar congregado, deve estar louvando a Deus juntos. A congregação, tanto no Antigo como no Novo Testamento, é essa questão de estar juntos para adorar a Deus. E nós, nesse tempo de pandemia, descobrimos diversas formas de adorar a Deus, tanto nos nossos lares, mas principalmente na igreja. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos, os que mamam, e saia o noivo à sua recâmara, e a noiva o seu
aposento. Aqui o profeta Joel usa de uma metáfora, de uma figura de linguagem, na verdade, onde Cristo é o noivo, Deus é o noivo e a igreja é a noiva. Então, o noivo, olha só interessante, sabe, os anciãos reuniam os filhinhos, cujo noivo, sai o noivo da sua recâmara, ou seja, Deus sai da sua recâmara e vai ao encontro do povo. Mais uma vez, quem sai ao encontro do povo é Deus. E a noiva do seu aposento. A noiva, a igreja do Senhor, sai do seu aposento para encontrar com o noivo, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E esse processo é o processo da santificação. É algo que nós precisamos manter firme em nossa igreja. Nós precisamos cada vez mais nos santificar para a honra e glória do nosso Deus. O verso 17 ele estreita ainda mais. Ele vai falar sobre os sacerdotes, sobre os ministros, sobre os líderes da igreja de modo geral, pastores, presbíteros, diáconos, etc., lideranças de sociedades e outras coisas mais. Ele vai falar assim para esses: chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. Olha como deve ser a oração desses. Nossa oração, os líderes de modo geral: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque hão de dizer entre os povos: onde está o seu Deus? Essa é a oração que a liderança da igreja deve fazer. Essa é a oração que você deve fazer na sua casa, pedindo: Deus, poupa o teu povo do opróbrio, de tudo isso que ele está passando, de toda a situação. Então, quando eu olho esse texto, eu vejo um chamado para as lideranças, um chamado para a igreja, para orar, para colocar o povo dele nas mãos de Deus e pedir misericórdia a Deus. Meus irmãos, é uma responsabilidade muito grande, nossa, uma responsabilidade que nós devemos respeitar e entender e ver isso tudo com muita dedicação. Nos versos 18, de verso a 20, vai dizer o seguinte: então o Senhor se mostrou zeloso para a sua terra, compadeceu-se do seu povo e respondendo lhes disse: eis que vos envio o cereal e o vinho e o óleo, e deles sereis fartos, e vos não te entregareis mais ao opróbrio entre as nações. Verso 20, mas o exército que vem do norte, eu o removerei para longe de vós, lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta, lançarei a sua vergonha para o mar oriental e a sua retaguarda para o mar ocidental. Subirá o seu mau cheiro e subirá a sua podridão, porque agiu poderosamente. O que eu vejo nesses versos? Se do verso de 12 ao verso 17, Deus ele está falando com o povo: olha, peçam perdão a mim. Do verso 18 ao verso 20, o povo que pediu esse perdão a Deus está vendo a benevolência e a bondade de Deus para com o seu povo. Versos 18 a 20 são belíssimos. O verso 18, então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, compadeceu-se do seu povo. Ele respondeu: eis que vos envio o sustento, o cereal, o vinho, o óleo, e sereis fartos. E vos não te entregareis mais ao opróbrio entre as nações. Isso é belíssimo, isso é tremendo. Um povo que pede perdão a Deus recebe do Senhor a benevolência do perdão. Ele recebe do Senhor o sustento diário. Ele recebe do Senhor o ser farto pelo Senhor de forma plena, como o texto aqui nos ensina.
E aí entra os versos 21 ao versos 27, que nós vamos estar lendo, pontuando aqui algumas verdades. Também em resposta a essa questão de que, ao pedir perdão a Deus pelos nossos pecados, a mudar a nossa vida, a de fato converter o nosso coração, e não só de forma exterior, mas de forma interior, de forma plena, de forma verdadeira, a rasgar o nosso coração e não somente as nossas vestes. Ou seja, a mudança não é somente exterior, mas é interior. Nós precisamos mudar de vida, e quando nós mudamos de vida através do auxílio da própria palavra de Deus, do Espírito Santo de Deus, Ele, nos versos 18 a 20, está dizendo, Ele derrama das suas bênçãos para com a nossa vida. Ele nos sustenta, Ele nos livra do opróbrio, Ele nos torna fartos de cereais, de vinho, de óleo, do alimento diário e tudo mais. Ele nos livra daqueles que nos perseguem. Ele nos traz bênçãos sem medida. E aí o verso 21 ele está dizendo aqui: não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Meus irmãos, que palavra bela! Nós não precisamos temer o ano de 2021. Nós não precisamos temer tudo que acontece durante esse ano. Nós não precisamos temer o que pode acontecer, porque nós estamos guardados, nós estamos protegidos pelo Senhor de todas as coisas. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Regozijar é estar extremamente alegre. Ele usa essa palavra 2 vezes aqui. Regozijar é saltar de alegria e etc. Alegrar-se, mais uma vez ele diz, porque o Senhor faz grandes coisas. Ele diz isso para toda a terra, para o povo dele. O verso 22, não temais animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão. Porque o arvoreiro dará o seu fruto, e a figueira e a vide produzirão com vigor. Meus irmãos, o que ele está dizendo aqui é que as coisas de fato mudam para aqueles que se convertem verdadeiramente ao Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando há transformação em nossa vida, quando nós abrimos o nosso coração e rasgamos o nosso coração, não somente as nossas vestes, quando a mudança verdadeira acontece na nossa vida, nós não precisamos temer, muito pelo contrário, por mais que esteja um caos durante todo esse ano de 2020 e agora 2021, por mais que nós tenhamos a pandemia ainda em vigor, por mais que o desemprego cresça, nós não precisamos temer, porque o Senhor faz grandes coisas. O Senhor continua sendo grandioso, Ele continua fazendo grandes coisas em nossa vida, na nossa realidade. É isso que a palavra de Deus nos diz. E ele vai dizer além, olha, os animais do campo também não precisam ficar desesperados, porque o alimento para eles também vai ter. Ele vai dizer, alegrai-vos, verso 23, pois filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como a aurora, a chuva temporã e a serôdia. Meus irmãos, o que ele está dizendo aqui é que Deus vai providenciar até os meios pelos quais nós temos o sustento diário. Ele vai providenciar chuva, Ele vai providenciar a chuva serôdia, o orvalho que cai. Ele há de cuidar da terra do seu povo. E ele vai dizer, do versos 24 até o final, vai dizer, as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Restitui-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Comereis abundantemente, vos fartareis e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco. E o meu povo jamais será envergonhado.
sabereis que estou no meio de Israel e que eu sou o Senhor vosso Deus e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. Meus irmãos, isso tudo vai acontecer. Sabe quando? Quando nós fizermos conforme o verso 12 até o verso 17. Quando nós de fato nos ajoelharmos diante de Deus, não rasgando as nossas vestes apenas, mas quando nós nos humilharmos diante do Senhor, convertermos o nosso caminho de forma plena, quando nós rasgarmos os nossos corações de verdade, quando o povo congregar em santidade na igreja do Senhor, quando os líderes chorarem, prantearem pelo seu povo de Deus, as consequências disso tudo, dessa conversão, será a benevolência do Senhor para com as nossas vidas. Que em nome de Jesus, nesse ano de 2021, nesse ano de 2021, nós possamos de fato, queridos, olhar para Deus de forma sincera, olhar para Deus de forma plena, olhar para Deus dizendo: Deus, eu estou errado, eu pequei contra o Senhor no ano de 2020, no ano de 2019, a minha vida foi pecado diante do Senhor, eu quero mudar a minha história, eu quero rasgar o meu coração, eu quero me debruçar diante da Tua presença de verdade, dizer que o Senhor é o meu Deus. Eu quero orar ao Senhor pedindo perdão pelos pecados do meu povo. Eu quero, como liderança do Senhor, orar e clamar por cada um eleito do Senhor. Eu quero fazer a Tua vontade, que é ir ao encontro do perdido. E as consequências disso são simplesmente essas que nós lemos a partir do verso 20 até o verso 27. Verso 21 e 22 diz assim. Verso 21. Não temais, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. O Senhor tem feito grandes coisas, queridos. E nós devemos permanecer fiéis a esse Senhor. E aqui esse fiel que estou dizendo não é questão de dízimo e oferta. Não somente isso. Eu estou falando fiel da vida. A nossa vida deve condizer com aquilo que nós falamos, aquilo que nós professamos. É isso que a palavra de Deus nos ensina. E na medida que nós estamos assim, vivemos assim, meus irmãos, na medida que nós vamos fazendo isso tudo, na medida que nós rasgamos o nosso coração, Deus há de fazer maravilhas. Como o verso 27 vai dizer: sabereis que estou no meio de Israel. Deus está no nosso meio. E que eu sou o Senhor. Ele é o Senhor de todas as coisas. O vosso Deus. E não há outro. E o meu povo jamais será envergonhado. Louvado seja Deus pela sua palavra. Leve isso durante esse ano de 2021. Que em nome de Jesus nós possamos entender essa realidade. Enquanto nós mudamos a nossa vida, Deus vai abrir as portas de bênçãos sem medidas para o nosso lar, para a nossa família, para a nossa igreja, para o povo que nos cerca, porque quando nós somos abençoados, o povo que nos cerca também é abençoado. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Feliz 2021. Que nós possamos viver dessa forma, para a honra e glória do nosso Deus. Logo mais nós temos um culto de Santa Ceia, às 19 horas. Logo mais nós estaremos louvando o nosso Deus juntos. E mais um culto nessa noite, para o louvor da glória do nosso Deus. Vamos orar. Vamos falar com o nosso Deus mais uma vez nessa noite.
Pai Santo, Deus querido, nós bendizemos, adoramos, exaltamos ao Teu santo nome. Nós Te louvamos porque o Senhor é um Deus maravilhosamente tremendo, Pai. Nós Te louvamos porque o Senhor é um Deus que supre as nossas necessidades. Ao ler esse texto de Joel, nós vemos a Tua grandiosidade, o Teu poder, ó Pai, a Tua autoridade sobre todas as coisas. O Senhor que envia, sim, a disciplina ao Teu povo. É o mesmo Deus que o povo se arrependendo de todos os seus pecados. O Senhor derrama da chuva, onde os campos verdejarão, onde nós vamos poder colher, ó Pai. Ah, Pai eterno, ensina o Teu povo a pedir perdão dos seus pecados, para que nós possamos desfrutar, ó Pai, das bênçãos do Senhor para com a nossa vida. Pai eterno, em nome de Jesus, nós colocamos a Tua igreja em Tuas mãos, a Igreja Presbiteriana de Araçás. Que esse ano de 2021 seja um ano, Senhor, de bênção sem medida. Seja um ano de crescimento da Tua igreja. Seja um ano, Senhor, que em nome de Jesus nós possamos crescer, ó Pai, não só em números, mas em conhecimento da Tua palavra, que nós possamos crescer, ó Pai, de forma plena e verdadeira, conforme o Teu querer, ó Pai. Ah, Pai eterno, em nome de Jesus, que o Senhor possa mostrar algo novo à Tua casa, que nós possamos, Senhor, sair ao encontro do perdido, que nós possamos, Senhor, evangelizar o povo que tanto necessita da Tua palavra, para a honra e glória do Teu santo nome. No nome santo de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém, Pai. Meus irmãos, Deus abençoe a vida de cada um. Como eu já falei algumas vezes, feliz ano novo. Deus abençoe a sua família, a sua casa, e até logo mais às 19 horas, nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Lembrando que toda quarta-feira, às 19h30, nós temos um encontro marcado. Esteja em oração também por esse mês de janeiro, um mês que vai ser um pouco corrido. Nós temos que fazer várias coisas e a gente vai anunciando no boletim. Tem a assembleia ordinária, tem a eleição da mesa do conselho, tem as eleições de sociedades internas, aquelas que vão fazer a eleição e outras coisas mais. Esteja em oração pela vida da sua igreja, em nome de Jesus. Um forte abraço, até logo mais à noite às 19 horas. Abraço, queridos.